Socialismo e comunismo são formas de organização econômicas e políticas muito parecidas, tanto que a maior parte das pessoas usa os termos como sinônimos. Não obstante essas duas correntes políticas compartilharem do mesmo enredo, elas possuem suas diferenças. Ambas as linhas políticas têm em comum a oposição ao capitalismo e buscam exterminar todo e qualquer tipo de desigualdade social. Por essa razão, ambas as filosofias políticas são vistas no espectro político como sendo de esquerda. O socialismo e o comunismo aparecem no contexto da Revolução Industrial em resposta à exploração dos trabalhadores. Ambas as filosofias consideraram a situação daquela época insustentável e, ocasionalmente, através de pressões sociais, conseguiram mudanças. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Ao contrário do que muita gente pensa, nunca existiu um Estado puramente comunista, desde que essa filosofia foi criada. Os exemplos mais próximos disso são a União Soviética, o Vietnã, a China, Cuba e a Coreia do Norte. Contudo, nenhum desses países alcançou plenamente uma estrutura puramente comunista. Do mesmo modo, o socialismo nunca foi integralmente aplicado em nenhum estado desde que essa filosofia foi desenvolvida. Algumas nações como a Suécia, a Noruega, a França e o Canadá têm muitas políticas sociais, mas ainda têm estruturas e tradições capitalistas muito fortes. O sistema socialista, no Brasil, também nunca foi totalmente implementado. Vemos exemplos de socialismo principalmente no serviço público. Uma questão para pensar: o mau atendimento prestado pelo setor público seria culpa de quem? Responda nos comentários. Tanto o socialismo como o comunismo são duas definições de correntes de pensamento intimamente ligados. O socialismo possui um espírito reformista, demonstrando uma importante inclinação para a autodeterminação dos povos. No mesmo tempo em que a doutrina comunista é representada pela ala revoltosa, sendo muitas vezes o extremo do mesmo sistema. O socialismo é uma corrente de pensamento político e econômico que possui como propósito a igualdade da sociedade. Essa linha política propõe sobrepujar as classes sociais, além de eliminar a propriedade privada e produtiva. Já o comunismo, tendo um espírito revolucionário, propõe uma mudança provocada por uma revolução. O comunismo foi idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels no ano de 1848, por meio do Manifesto Comunista. No manuscrito, os filósofos pretextaram que a história é uma eterna luta entre os trabalhadores e a burguesia. Falando em burguesia, muita gente que às vezes criticam os burgueses não se dão conta que eles, os críticos, são burgueses. Para esclarecer esse assunto, assista ao nosso vídeo sobre o tema. O link você encontra aqui na descrição do vídeo. Segundo Marx, os burgueses dominaram os trabalhadores que desempenhavam atividades braçais. Além disso, os burgueses ignoraram o trabalho de quem gerava a riqueza, que, segundo Marx, seriam os trabalhadores. Dito isso, vamos ver as principais diferenças entre o sistema socialista e o comunista. O comunismo prega o fim do governo. É por isso que nunca um Estado chegará ao comunismo. O socialismo não prega o fim do governo. As necessidades são supridas conforme a carência de cada pessoa. Isso provoca desmotivação, uma vez que não adianta trabalhar mais que o amiguinho. No socialismo, a distribuição de riqueza é feita conforme a contribuição de cada pessoa. As desigualdades entre as classes são completamente eliminadas, pelo menos é isso que o comunismo prega. Já no sistema socialista, as diferenças existentes entre as classes sociais são reduzidas ao máximo possível. Isso significa que todas as pessoas irão conhecer a miséria, com exceção dos governantes. O comunismo prega o fim da propriedade privada, ou seja, toda e qualquer propriedade pertence à sociedade, ou seja, ao governo. No socialismo, os bens pessoais são respeitados, ou seja, é permitido às pessoas terem roupas e casas. Todavia, os meios de produção são de propriedade do povo, isto é, o governo controla a produção. Em resumo, não existe sistema político perfeito.
Todos eles têm suas qualidades e defeitos. As ideologias socialistas e comunistas são ruins, mas as ideias originais dos sistemas eram boas. O problema para essas ideologias é que as pressões dos seguidores de Engels e Marx surtiram efeitos. Hoje, os artesãos que antigamente tiveram de se entregar aos burgueses são outros. As grandes empresas de hoje, os burgueses, são empresas de comunicação, e os artesãos de hoje não são mais do que os influencers. Pois é, as pressões deram resultados e o mundo girou. Um problema que existe hoje em relação ao futuro do socialismo e do comunismo está nos políticos. A preocupação com a sociedade é tanta que não existem exemplos de políticos que seguem essa teoria realizando distribuição de renda. O que eles fazem bem é distribuir a minha e a sua renda, mas político doando bens deles mesmos você nunca viu. No entanto, essas personalidades exploradoras do povo trabalhador, na teoria de Marx, tenho certeza de que você já viu distribuindo renda. Agora, muitos políticos que dizem seguir essas doutrinas, é muito provável que você já tenha visto desviando renda. Sistema político nenhum favorece o povo. Se você não fizer a sua parte trabalhando, Deus não proverá. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.